Amados irmãos, como viver nesse tempo de Covid-19? Como viver? Eu busquei uma resposta para essa pergunta essa semana e encontrei na palavra de Deus, e é a mensagem desta noite. Como viver nesse tempo de Covid-19? Confiando e esperando Jesus. Foi a melhor resposta à luz da Bíblia que eu encontrei. Muitos estão vivendo ansiosos, solícitos, preocupados e até desesperados. Mas a igreja, nesse tempo de Covid-19, a igreja deve permanecer confiando e esperando Jesus. Nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. E esse texto é por demais conhecido de todos nós. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36 diz: porque necessitai de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, hoje eu quero estudar com você esta profecia, que há de vir virá e não tardará. Mas eu gostaria que você olhasse para esta profecia como se Deus estivesse falando hoje diretamente a você. Como se essa palavra fosse direto ao seu coração, como uma resposta para esse tempo de crise. Como viver nesse tempo de Covid-19, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo tão difícil? Como viver? Esta noite o Espírito Santo está nos dando essa resposta pela palavra. Viva confiando e esperando Jesus. Se você está triste pela dor da perca de um ente querido, se você perdeu seu emprego, perdeu a saúde, está com dificuldade financeira, esse isolamento social, esse período de quarentena não é agradável para ninguém, especialmente para pessoas idosas. Nós entendemos que não está sendo fácil. Creia nesta palavra. É só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Amados, o escritor aos Hebreus, ele começa nos instruindo. Na verdade, capítulo 10, o escritor aos Hebreus vem narrando perseguições, lutas, dificuldades do povo de Deus. E quando chega no versículo 35, ele diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança. Não rejeite, pois, a vossa confiança digna corrigida. Ela será ricamente abençoada. Não abram mão da confiança, porque terá um grande galardão. Dizia João Calvino, comentando esse versículo: não lance fora a confiança. Ele dizia: o que nos torna especialmente fortes e que nos conduz a perseverar é manter firme a nossa confiança. Aleluia. Pois quando perdemos a confiança, perdemos também a nossa recompensa. Nas palavras de João Calvino, a nossa confiança
é o fundamento de uma vida santa e piedosa. Adam Clarke, um outro grande homem de Deus, falando sobre não lançar fora a nossa confiança, ele disse: nossa liberdade de acesso a Deus, nosso título e direito de se aproximar do seu trono, nosso direito de primogenitura como filhos e filhas de Deus, é a evidência clara que temos ao nosso favor. E se nós permanecermos firmes e fiéis, confiando no Senhor, nós vamos vencer e vai dar tudo certo. Não jogue fora, pois, a confiança. Pois essa noite eu vim para lhe dizer que se você permanecer firme na sua confiança, nem homens, nem demônios pode roubar a sua bênção. E Deus nunca vai privar você daquilo que Ele já determinou, porque você permanece firme, confiando nele. Há uma referência aqui a soldados covardes, quando o escritor aos Hebreus diz que não devemos abrir mão da nossa confiança, não devemos nos retirarmos, voltar atrás, retroceder. Na verdade, está intrínseco aqui uma mensagem referindo-se a soldados covardes que muitas vezes jogavam fora seus escudos e fugiam da batalha. Nosso escudo é a nossa fé em Cristo. Nosso escudo hoje é a nossa confiança. Mantenha esse escudo, mantenha essa fé, querido. Não abra mão da sua confiança e Deus vai lhe manter de pé. As mulheres romanas, quando apresentavam os escudos para os filhos, eles estavam indo para a guerra. E elas chegavam e diziam: meus filhos, ou traga de volta esse escudo, ou seja trazido de volta. Elas estavam aludindo isso ao costume de trazer de volta um soldado morto em seu próprio campo de batalha, como uma prova de que ele lutou até o fim. Essas mães também estavam acostumadas a despertar coragem nos filhos. Quando entregavam os escudos, elas diziam: esse escudo teu pai sempre preservou, você também deve preservar. O segredo de teu pai foi que ele manteve firme esse escudo até o fim. Muitas vezes as mães falavam isso abraçadas a seus filhos, dizendo: não abra mão do escudo. E o que os oráculos de Deus estão falando para nós essa noite? O que os oráculos de Deus estão falando para nós essa noite? Deus está dizendo: meus filhos, não sejam soldados covardes. Não abram mão do escudo da fé. Não abram mão da confiança em mim. Continue com seus escudos, lutando, batalhando, e será grande e avultado o teu galardão. Aleluia. Não rejeite a confissão da sua fé. Aleluia. Mantenha firme esse escudo. Ele será sempre a sua defesa. Por meio desse escudo, dardo nenhum do inimigo vai lhe alcançar. Por isso o inimigo tenta lhe fazer desistir, tenta lhe fazer desanimar, para que você abra mão desse escudo, para que você seja atingido pelos dardos inflamados do mal. Mas essa noite o Espírito Santo, já no início dessa mensagem, está nos convocando a não abrir mão do escudo da fé. Aleluia. A igreja de Cristo deve falar isso a todos os seus filhos, especialmente aqueles que estão empenhados na obra do ministério. Queridos obreiros, vocês que me ouvem, não abram mão da vossa confiança em Deus. Não sejam soldados covardes. Se lutamos até aqui, vamos lutar até o fim. Nós não vamos retroceder. Nós não somos covardes. Nós não somos dos que retrocedem. Vamos avançar de escudo na mão, e o Senhor nos dará a vitória.
que possamos ouvir dos nossos filhos no final da batalha: meu pai, pela graça de Deus, meu pai, pela graça de Deus, sempre manteve a confiança. Eu também vou guardar a minha confiança. Dê esse exemplo aos seus filhos. Dê esse exemplo aos seus filhos na fé. Dê esse exemplo aos seus filhos biológicos. Dê esse exemplo. Aleluia. Que alguém possa ver você lutando, batalhando, sem abrir mão, sem retroceder, sem se acovardar. Que possa dizer: eu também vou manter firme a minha posição. Eu vou até o fim. Aleluia. Thomas Coke, outro homem de Deus, ele disse: mantenha firme essa liberdade. Essa liberdade é o que nos dá ousadia para ter direito a entrar no Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 19, ele diz: tenhamos, pois, ousadia. A palavra ousadia aí é coragem, é confiança. Só vai chegar na presença de Deus quem tiver coragem. Daqui para frente só vai permanecer quem tiver coragem. Se for covarde, vai voltar, vai desistir. Mas Deus vai levantar os 300 de Gideão. E a guerra vai continuar e nós vamos vencer em nome de Jesus. John Wesley dizia: esta nossa confiança, essa nossa fé e esperança, delas ninguém pode nos privar, senão nós mesmos. Guarde isto, querido. São palavras de John Wesley. Confiança, fé e esperança, dessas três virtudes ninguém pode nos privar, só nós mesmos. Mas se eu quero, se você quer, vamos em frente. Confiança, fé e esperança. Aleluia. Nós vamos responder pelo menos 3 perguntas essa noite. De quem o autor aos Hebreus está falando quando ele disse: o que há de vir virá e não tardará. Quanto tempo seria essa espera? Será que a Bíblia vai nos responder essa pergunta essa noite? Qual a razão dessa demora? Já era para ter se cumprido, e por que não se cumpriu ainda? Amados, não existe unanimidade sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Boa parte dos estudiosos da Bíblia crê que foi o apóstolo Paulo, mas nem todos concordam. Outros dizem que foi Apolo, e cada um vai citando um autor diferente. Se aceita geralmente que Hebreus foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Isso é fato. A carta aos Hebreus foi escrita antes da destruição de Jerusalém. O número de dirigentes da igreja cristã antes do ano 70 era muito resumido. Eram poucos obreiros. E aí veio uma pergunta que não quer calar. Qual dos líderes antes deste tempo, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, qual dos líderes tinha condição de discutir temas tão profundos como os que são discutidos na carta aos Hebreus? A pessoa com as melhores condições de discutir esses temas era o apóstolo Paulo. Mas eu não posso confirmar isto. Uma coisa eu lhe garanto: quando chegarmos no céu, nós vamos perguntar a ele. E só assim ele vai dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas o importante é que está profetizado aqui um pouquinho de tempo. Um tempo bem resumido, bem reduzido, bem pequeno. E o que há de vir, virá. E não tardará. De quem o escritor está falando? Não há nenhuma dúvida de quem ele está dizendo que viria logo. É o mesmo que os profetas também aguardavam para os seus dias. E essa profecia está registrada ao longo de toda a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, nós vamos ver o próprio Jesus falando a respeito disso. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbar é não se preocupar.
não se deixar ser levado pela perturbação, pela confusão mental. Isso pode levar até uma paranoia. Então Jesus, conhecedor do ser humano, dos limites do cérebro humano, da mente humana, ele disse: meus discípulos, não se turbe o vosso coração, não deixe a mente de vocês ficar turbada, creiam em Deus, creiam também em mim, acredite em Deus e acredite em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu chego na Palestina e vejo a casa do pai, aquela casa enorme de 18, 15, 20 quartos, e eu pergunto ao pai de família: por que o senhor fez uma casa tão grande? E ele diz: não, eu fiz uma casa pequena só para mim e minha esposa, mas quando nasceu o primeiro filho eu aumentei um quarto, quando nasceu o segundo filho eu aumentei o segundo quarto, cada filho que ia nascendo eu ia fazendo outro quarto, por isso ela está grande. Aí eu entendi o que Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. É que quando você aceita Jesus aqui na terra, lá no céu, o pai manda fazer mais um quarto para você, mais uma casa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E aí Jesus disse: quando eu for, meus discípulos, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, eu virei outra vez, eu virei outra vez. Isso é promessa de Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. O evangelista e médico Lucas também foi bem claro e detalhista. Capítulo 21, versículo 27. Se então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Veja que Lucas amplia aqui a ideia da segunda volta de Cristo. Diz que será com grande poder e grande glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vai ser com dunamis, com um poder maravilhoso. Vai ser com epifaneia. A palavra glória e a revelação da glória é a glória manifesta. Por isso diz Apocalipse que todo olho verá quando ele vier em glória com a sua igreja manifestada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito maior do que a mais espetacular das festas promovida pela realeza do passado e também do presente. A vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, será uma cena indescritível. Não há como descrever. Por mais que teólogos, apologetas, escatológicos queiram descrever, mas nós não achamos palavras. Lucas apenas disse: vai ser com poder e grande glória. Aleluia. Por isso a única forma que Lucas encontra para descrever é esta, porque vai ser algo tremendo. Já o apóstolo São Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, versículo 8, ele fala desse mesmo tema, desse mesmo que há de vir, e disse assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O que é que São Tiago está dizendo para nós aí? Paciência, paciência, paciência. Fortalecei os vossos corações na presença de Deus, porque está próximo. Glória a Deus. São Mateus 24, 44, o próprio Jesus volta a falar sobre o assunto. Diz: por isso estáis vós apercebidos, estejam apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, mais uma vez, Jesus confirma que ele vai voltar, ele há de vir. Aleluia. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, mais uma vez, versículos 24, 25. Disse assim o autor: consideremo-nos uns aos outros. É tempo de amor, é tempo de amor fraterno. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aleluia. Não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. É tempo de incentivar uns aos outros. É tempo de ter uma palavra de ânimo um ao outro.
uma palavra de exortação de um para o outro. E tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está chegando a hora, está chegando o momento, está se aproximando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 22 e 20, foi o próprio Jesus que disse: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. E a igreja responde: ora vem, Senhor Jesus. A palavra certamente é a mesma com certeza. Jesus está terminando uma carta para sua noiva e ele disse: olha, com certeza cedo eu venho, aleluia, certamente cedo eu vou voltar. E a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. São Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vigiai, a palavra vigiai aí no grego gregorel quer dizer vigília constante. Estejam em vigília constante, porque não sabeis a que hora há de vir. Mas ele há de vir, ele há de vir, aleluia. Apocalipse 22 e 12, ele diz mais uma vez: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A NVI diz: eis que venho logo, eu venho logo, aleluia, eu cedo venho, bendito seja Deus. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, o apóstolo fala desse assunto, e ele diz: já está próximo, já está próximo o fim de todas as coisas, aleluia, já está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Palavras sóbrios aí de Nifálio tenham bom senso, estejam livres de influência de entorpecente, estejam apercebidos, sejam sóbrios e vigiem, estejam em vigília constante e em oração. Essa deve ser a posição da igreja nesses dias que antecedem o arrebatamento. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, olha o que nos diz a palavra, o próprio Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, 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 o Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. 1 de João capítulo 2, versículo 28, o apóstolo João agora diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, aleluia, tenhamos confiança. A palavra confiança aí é pistevomai, quer dizer exatamente acreditem, tenham fé, tenham crença. Essa palavra confiança no latim, confidente é o que confidere, é acreditar, é confiar, é crer, deriva de fides, fé. Tenham fé, não percam a fé, não percam a confiança, para que não sejais confundidos. Na NVI diz: não sejais envergonhados por ele na sua vinda. Então precisamos manter esta confiança, aleluia. E para já chegando ao final das referências, Apocalipse 3 e 11, ele disse: eis que venho sem demora. A NVI diz: eu venho em breve, aleluia. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, agora o testemunho é dos anjos. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram olhando para cima, os olhos fitos no céu. De repente apareceram 2 varões vestidos de branco. Eram 2 anjos que apareceram e disseram assim para os varões da Galileia: varões de Galileus,
Por que vocês estão assim olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir. Ele há de vir. Ele há de vir, ele vai voltar outra vez, assim como vistes para o céu ele ir. Aleluia. Poderia continuar aqui apresentando inúmeras referências, provando a você que a promessa profética do Senhor, ela continua de pé. O que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Por isso quero que com estas declarações você possa crer que Cristo vai voltar. Se você acreditar, ele vai voltar. Se você não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Não depende que você creia ou que não creia. Se você crê, vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar. Só tem uma diferença: se você acreditar e permanecer confiando, vai subir. Se você não permanecer confiando, vai ficar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas o que há de vir, virá e não tardará. A decisão da volta de Cristo está sob o absoluto controle de Deus. Não me pergunte dia nem hora, porque eu não vou lhe responder. Está tudo no controle do Senhor Deus. Agora, nós precisamos ter essa mesma convicção que o autor aos Hebreus tinha: o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Se você me perguntar essa noite: pastor, mas por que ele não veio ainda? Ele não devia já ter vindo? Meu querido internauta, eu só tenho uma palavra para lhe dizer: nós não podemos tratar as coisas de Deus usando nossos conceitos. Nós não podemos tratar das coisas de Deus usando o nosso tempo. Deus não é limitado pelo nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nosso tempo é cronos, é marcado pelo relógio. O tempo de Deus é kairos, é marcado por uma decisão do seu beneplácito, da sua vontade eterna. Na hora que ele resolve decidir, está decidido e acabou. Aleluia. Então, na hora que Deus decidir, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, não importa. Está no tempo de Deus. Aleluia. Pedro chegou a escrever que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Glória a Deus. Não tenha nenhuma dúvida, essa profecia vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Paulo cria tanto, o apóstolo que escreveu aos Hebreus cria tanto que Jesus voltaria, e várias vezes ele cita a promessa da sua vinda. E aqui nessa carta, capítulo 10, 37, ele chega a dizer: é só mais um pouquinho. Há uma versão que diz: é mais um poucochinho. Aleluia. E ele virá. Aleluia. Ele virá. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós estávamos percebendo que esse assunto estava sendo poucas vezes falado nos púlpitos das igrejas, quando deveria ser o contrário. Mas agora Deus está despertando a sua igreja. Agora, nesse tempo de pandemia, até pessoas fora da igreja estão dizendo que alguma coisa está para acontecer. Até pessoas que não conhecem a palavra de Deus, aleluia, estão perguntando: o que é isso que está acontecendo? Aleluia. E a palavra de Deus não nos deixa dúvidas. É que o que há de vir, virá e não tardará. É que está chegando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Quanto tempo ainda vamos esperar? Aleluia. Jesus contou parábolas baseado, aleluia, em histórias práticas da vida real. E ele falou nas 10 virgens. 5 estavam preparadas, 5 estavam desprevenidas. Não importa quanto tempo tenhamos que esperar, o importante é o que estamos fazendo enquanto esperamos. O que é que você está fazendo nesse tempo final? De que forma você está esperando Jesus? Não importa se ele vem hoje, se vem amanhã, quando ele virá. O que importa é o que você está fazendo. Você está estimulando outros? Você está incentivando outros? Você está amando os outros? Você está considerando os outros?
Você está buscando salvar outros. O que é que você está fazendo enquanto está esperando este dia? Aleluia. Será que estamos aproveitando o tempo da graça, a oportunidade para se encontrar com Jesus? Se fosse hoje, você estaria pronto para a vinda de Jesus? Se fosse hoje, sua família estaria pronto para a vinda do Senhor? Se fosse hoje, seus vizinhos estariam prontos para a vinda do Senhor? Se fosse hoje, pastor Jairo, a igreja estaria preparada para subir ao encontro de Jesus? Amados, é um assunto que nós não podemos deixar de meditar. Eu tenho uma resposta para lhe dar. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Disse assim o apóstolo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, diz a NVI. Ele é longânimo para convosco, longânimo, não querendo que nenhum se perca. Eu fui buscar a palavra longânimo. De longânime é a característica daquele que é tardio em irar-se. Ou seja, a pessoa longânime possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, com firmeza e com serenidade. Longanimidade tem a ver com paciência, com firmeza e com serenidade. No hebraico, erek ap é longo, comprido. Literalmente, aquele que tem uma respiração longa, o nariz longo, é chamado de longânime. Aleluia. O nosso Deus, Ele é longânimo. Isto, Ele tem um longo ânimo, uma longa respiração. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia um conceito que, de acordo a pessoa reagia a um momento de ira, porque normalmente quando uma pessoa se ira, ela é acompanhada de uma respiração ou rápida e curta, ou uma respiração calma e longa. Quando a pessoa, na hora da fúria, na hora da adrenalina, ela parava, respirava fundo, e só depois de respirar tomava uma decisão. Os gregos chamavam longânime, longo ânimo. Erek ap, aquele que tem uma longa respiração para depois agir. Pois foi esta palavra que o escritor, o apóstolo São Pedro, usou para descrever o nosso Deus. Por que é que Ele não mandou Jesus ainda? É porque Ele respira fundo na nossa linguagem humana. É porque Ele tem paciência. É porque Ele tem firmeza. É porque Ele é sereno. É porque Ele tem um longo ânimo, esperando que muitos não se percam. Quantos filhos de crente que ainda vão voltar? Quantos maridos não crentes que ainda vão aceitar? Quantas mulheres de esposos crentes que Jesus ainda vai salvar? Quanta gente nesta cidade, nesse estado, neste Brasil, neste mundo, que Deus ainda vai chamar nesta última hora. Por isso Ele é longânimo. Por isso Ele tem longo ânimo. Ele só está esperando que você se arrependa. Ele só está esperando que você esteja preparado. Ele só está esperando que você esteja pronto para que Ele mande seu filho vir buscar a sua igreja. Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Senhor, não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Aleluia. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Nos textos anteriores, nós entendemos que o Senhor é paciente. Agora, o relógio do tempo está passando. Aleluia. O relógio do tempo está passando. Não pense que isso vai ser por toda a vida.
Nos dias de Noé, muitos não se aperceberam e pereceram no dilúvio. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando, porque ainda é um pouquinho de tempo. Temos ainda um tempinho, mas é pouco tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que há de vir, virá e não tardará. Para os escritores da Bíblia, naquela época neotestamentária, eles não criam que haveria um hiato de tempo tão longo entre a ascensão de Cristo e o retorno para vir buscar a sua igreja. Eles viviam tão ansiosos de ir para o céu, que eles queriam que fosse já, que fosse logo. Por isso eles escreviam e diziam: vai ser já, vai ser agora, vai ser em pouco tempo, que há de vir virá e não tardará. Os acontecimentos que envolviam a igreja em seus primórdios dizia que Cristo já estava às portas. Naquele princípio a igreja já sofria. Praticamente todos os seguidores do cristianismo enfrentavam problemas de perseguições, principalmente as igrejas em Israel, compostas de judeus convertidos ao cristianismo. Não é diferente hoje. Nós estamos vendo despontar uma perseguição contra a igreja. Não podemos esconder isso, gente. Não podemos esconder isso. Está às claras que já se levanta uma perseguição branca contra a igreja. Por trás de decretos, por trás de leis, alguém está tentando manter a igreja parada. Mas ninguém vai parar esta igreja enquanto Deus não determinar o tempo dessa igreja ser arrebatada. Aleluia! Os judeus rejeitaram Jesus como sendo o Messias e estavam dispostos a acabarem também com o cristianismo na terra. Tem gente por aí que tem rejeitado a Jesus, não tem crido em Jesus e está disposto a acabar com o cristianismo, acabar com a igreja, mas não vai acabar. A igreja só vai sofrer aqui na terra enquanto Deus vê que ela pode suportar. Sempre preguei isso. Quando não der mais para a igreja estar aqui na terra, Jesus desce, a trombeta toca e a noiva subirá para o encontro com ele. E o apóstolo, fortalecendo a nossa fé, ele diz: mas o justo viverá da fé. Aleluia. O autor estava escrevendo aos hebreus, eles conheciam literatura religiosa de Israel. Ele se utiliza aqui de Abacuque 2 e 4. O justo viverá da fé. Quando foi que Abacuque disse isso? Num período de crise, num período em que a fé estava fraquejando, num período em que havia violência, vexação, a lei estava frouxa, o ímpio era solto e o justo ia para a cadeia. Foi em tempos assim que Abacuque levantou-se e disse: mas no meio de tudo isso, o justo viverá da fé. O justo, conforme a antiga aliança, era aquele que guardava e obedecia os mandamentos de Deus. Na nova dispensação, sabe quem é o justo? Aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você é um justo. Você que crê no sacrifício vicário de Jesus, você é um justo. Você foi justificado. Na justificação, o réu era declarado sem culpa, pois quando você creu em Jesus, quando você tomou posse da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele lhe declara diante do Pai: justo, sem culpa, sem pecado. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o justo viverá da fé. Viverá da fé. A fé, que é a fé, pastor Jairo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na NVI diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem.
Na Bíblia King James de 1611 diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Você nem viu ainda, aleluia, oh glória a Deus, mas ela já evidencia-se para você, glória a Deus, louvado seja Deus. Você está ainda esperando, mas na sua mente, na sua fé, no seu coração, ela já está se consubstanciando, as coisas já estão tomando forma. Você nem recebeu ainda, mas já está pela fé preparando aquela massa de trigo para fazer aquele bolo bem gostoso, aquela Coca-Cola de 3 litros, oh glória, para celebrar o culto de ação de graça e a gente louvar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso, aleluia, louvado seja Deus. Isso é fé, aleluia, é fé. O justo viverá da fé. A expressão grega original aí, postasis, quer dizer ter certeza concreta. Não é uma certezinha qualquer não, é certeza concreta, aleluia. É uma confiança sem espaço para duvidar. Quem tem fé, olha, o justo viverá da fé. Então eu estou lhe convidando nesse tempo de Covid-19 a você viver pela fé. Você é justo, você foi justificado pelo sangue, então você tem que viver por esta fé, aleluia. Uma certeza concreta, oh, Gamasuitecai, uma confiança sem espaço para duvidar, aleluia, de que a vitória é nossa, as promessas de Deus vão chegar para nós, aleluia. Na nova dispensação da graça de Deus, o homem entra com essa fé na presença do Senhor, aleluia. Por essa fé nós alcançamos até o vínculo de ser chamado filho de Deus, os que creem no seu nome. Aí vem uma recomendação: se ele recuar, a minha fé não tem prazer nele. Nesse ponto o autor está aqui dizendo que é possível a perda da salvação, a perda do céu, a perda das bênçãos, aleluia, na maioria das vezes por rebelião, por apostasia, por covardia, por ser frágil, por querer voltar atrás. No caso da igreja primitiva, muitos recuaram por não suportarem a pressão dos judeus, por não suportarem os líderes das suas antigas religiões lhe oprimindo, por não suportarem o próprio império político de Roma. Muitos não suportaram, mas o apóstolo estava dizendo: não recue, não voltem atrás, não retrocedam, aleluia, glória a Deus. O justo viverá da fé. Se você recuar, a minha alma não tem prazer nele. Minha alma não tem prazer em você. Seja qual for o motivo pela qual alguém rejeita a vida de fé em Deus, Deus não terá prazer em você. Que nada possa roubar a sua fé, que nada possa fazer você voltar atrás, aleluia. Por isso, empregue todas as forças possíveis para se manter na fé e de pé. Empregue todas as forças possíveis, meu irmão, mas se mantenha de pé e vivendo pela fé. Olha, os prejuízos são incalculáveis para aqueles que abandonam o caminho do evangelho. Os prejuízos são irreparáveis. Por isso a palavra de Deus essa noite lhe aconselha: não retroceda, não volte atrás. Recuar da fé é rejeitar a Cristo. E rejeitar a Cristo significa perder os galardões, perder as promessas propostas da vida eterna. Você não pode recuar, aleluia. O autor de Hebreus toma como base a Septuaginta, o Antigo Testamento grego, para salientar o fundamento da fé. Tudo é pela fé, salvação é pela fé, cura divina é pela fé, batismo com o Espírito Santo é pela fé, dons espirituais é pela fé, e é pela fé que a igreja subirá para a glória de Deus, aleluia. O autor escreve aqui para salvos perseverantes. Claro que ele nos dá a entender que tem aqueles que são insinceros, que não vão perseverar, que vão recuar, que vão serem covardes. Mas ele está dizendo: não é para fazer assim, não é para recuar, não é para voltar atrás. Muitos cristãos serviram de espetáculo no mundo antigo,
Palavra espetáculo, literalmente no grego, teatri zomenoi, que quer dizer dar a sua vida na hora da perseguição, ser escarnecido publicamente. Eles foram escarnecidos publicamente, muitos deram a sua própria vida. Aleluia. Em Jerusalém, vários santos líderes do Senhor morreram torturados por proclamarem a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Quando você quiser pensar em retroceder, quando vier algum pensamento de você desistir e desanimar, lembre de Estevão. Estevão não retrocedeu. Estevão foi até o fim. Foi apedrejado, mas olhou para o céu, viu o céu aberto, Jesus em pé à direita de Deus, intercedendo, aleluia, por ele, para recebê-lo na glória celestial. Estevão foi até o fim. Lembre de Tiago, filho de Zebedeu, também morreu, foi até o fim, mas não abriu mão da sua fé. Lembre de Tiago, irmão do Senhor, lá por volta do ano 62, depois de Cristo, ele não voltou atrás. Como disse John Calvino, nos mostremos fortes e perseverantes, mantendo firme a confiança, pois a confiança é o fundamento da nossa vida piedosa. Vamos se manter, como disse Adam Clarke, não joguemos fora nossos privilégios, pois nem homens, nem demônios podem tirar isso de nós. E Deus nunca nos privará das bênçãos se permanecermos firmes e fiéis a Ele. Que não sejamos soldados covardes, aleluia, que jogam fora os seus escudos e fogem da batalha. Não, mas que possamos, aleluia, continuar nesta milícia, militando pela fé. Glória a Deus. Que nossos filhos possam dizer: meu pai, pela graça de Deus, minha mãe, pela graça de Deus, ela lutou, eu acompanhei a luta dela até o fim, mas ela manteve firme a sua confiança. E aí seus filhos vão poder dizer: eu também vou manter a minha confiança. Aleluia. Que possamos dizer como John Wesley: ninguém vai nos privar da nossa confiança, ninguém vai nos privar da nossa fé, ninguém vai nos privar da nossa esperança. Nós vamos continuar crendo, confiando e esperando. Mas pastor, mesmo nesse tempo de Covid-19, pode ser 19, pode ser 20, pode ser 21, 22, 23, pode ser o que for, a igreja vai permanecer firme na fé, na esperança e na confiança, e não vai retroceder, mas vai até o fim. Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus vem buscar a sua igreja. Alicama, suitecai. Igreja, se desperte, levantemos a nossa cabeça. É só mais um poucochinho de tempo. É só mais um poucochinho de tempo. É só mais um poucochinho. É um pouquinho, é um tempinho resumido a mais. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Não queira largar sua cruz, não queira largar o seu escudo da fé. Mantenha firme, que o que há de vir virá e não tardará.